E aí, galera? Tá começando mais um episódio do seu podcast de Defesa Zero. Eu sou o Cláudio Garcia. Eu sou o Márcio Santos. Hoje não tem convidado especial? Será meu convidado especial? Pode se apresentar. Temos um convidado especial que não é mais especial, porque ele vem quando ele quer. É por isso que é especial, pô. É espacial. Renan, salve. E hoje, galera, nós vamos falar do polêmico Eternos, o filme da Marvel. Polêmico. Mas antes, vamos lá. Não esqueçam de seguir a gente no Twitter, @Defesa Zero. Não esqueça de nos adicionar no YouTube. Não se esqueçam, hein, galera? Obrigado. Então, vamos falar sobre Eternos. Então, resumindo, é o filme da, entre aspas, primeira equipe de super-heróis, né, do mundo, né, que eles vêm com uma missão de combater alienígenas que, na teoria, eram para vir ajudar, né, dizimar os predadores da raça humana, e acabam fazendo um jogo inverso, né, que na verdade são uma raça chamada Deviantes. Então eles simplesmente vêm para o planeta com uma ideia, com uma missão e inverte tudo. Então os Eternos são enviados como essa equipe de super-heróis pelos Celestiais, são deuses, né, que já foram apresentados até no Guardiões da Galáxia, alguns, né. Então esses Eternos são mandados pelos Celestiais para combater essas ameaças que deveriam proteger a Terra e que agora estão sendo responsáveis por caçar os humanos por eras, né? Isso aí é coisa desde 5.000 anos antes de Cristo. Então é algo que é uma luta que já vem há muito tempo. No total, assim, são 7.000 anos, né? Então basicamente é isso. O filme, ele começa com essa premissa aí, né? Mas apresentando primeiramente os heróis, né? E tanto na atualidade, tem alguns flashbacks ali de como eles vieram no decorrer do tempo, porque estão aqui na Terra desde 5.000 anos atrás, então tem alguns períodos históricos em que eles passam, né, na Babilônia e tal. E essas partes até visualmente assim legal de ver. Eu até curti bastante. Curtiu bastante, hein? Lembrem disso. Não, pera. Tem uma mitologia ali por trás, tipo o Ícaris ali, a mulher até pergunta, é por causa do Ícaro, né, da Grécia, isso. Né, tipo, tem toda uma mitologia atrás, e essa parte do filme é bacana. O que me incomoda um pouco, que acho que a gente consegue abordar um pouco mais, é o desenvolvimento de cada personagem. Eu acho que, por ser um filme até que relativamente grande, mas ele não conseguiu abordar ou desenvolver todos os personagens como eles deveriam. Acredito que Eternos deveria ser uma série, tá? Antes de ser um filme. Eu acredito que o filme peca muito no desenvolvimento, tá? Então, a gente vai comentando com o passar do passar do filme, né? Com o passar dos cortes, mas cara, peca muito em desenvolvimento. Alguns até estão desenvolvidos mais que outros, e até normal, mas às vezes personagens principais ficam de segundo plano. Isso é evidente quando tem um ato final que, tipo, a gente vai chegar lá, né? Mas dá uma reviravolta ali que você não entende nada. Então, cara, é assistível, mas como o desenvolvimento do personagem faz muito parte do filme, não tem como falar que o filme é bom. A parte do desenvolvimento faz parte do filme. Ele é o filme. Se você tem um filme que não tem um personagem que você não entende qual que é o propósito dele no filme, você acaba se perdendo no filme. E pra mim, essa foi a impressão que passou. Eu fiquei confuso, na verdade, com o filme. Muito bem.
E aí, você quer se manifestar já, Cláudio? Ou eu, Paulo? Não, pode falar. Geralmente quando quer ficar pra última aqui não vem muita coisa boa, não. Então, isso que o Renan falou era uma boa ideia, hein? Se fizesse uma série apresentando um pouco de cada um, pelo menos para se familiarizar. Porque o que difere? Tá dando muita polêmica. Muita gente tá falando justamente isso. O filme é longo, tem 2 horas e meia, mas ao mesmo tempo não consegue desenvolver todos, até porque são 10 Eternos, são 10 heróis. Então, mesmo assim, seria difícil em 2 horas e meia desenvolver todos eles, reservar um tempo exato para cada um. Até porque É, envolve alguns atores de peso, né? Salma Hayek, Angelina Jolie, que eu acho assim, eu gosto muito do filme, mas essas duas atrizes eu acho que foram mais escolhidas, porque é. muitas vezes o filme quer dar muita atenção para elas duas, cara. E isso que poderia ser tirado e jogado para os outros personagens, né? É justamente isso, cara. A ideia que você falou é que eu não sei como que seria o financiamento. O Kevin Feige meio que aprovou isso aí, e tanto que ele falou que a Chloe Zhao, que é a diretora que fez Nomadland, ela deu carta branca, falou, ó, você pode filmar do jeito que você quiser, né, com aquelas tomadas que ela faz dos filmes dela, que é mostrando paisagem, os personagens ficam contemplando, né, conversando, olhando para a paisagem, e não é o que todos esperam de um filme de herói, né? Se bem que os filmes Sabe da o DC tem que. muitos filmes da DC Sim. tem isso, né? Sabe o que eu senti bastante assim na hora que eu tava assistindo? Que embora fosse um filme da Marvel e um filme de super-herói, parecia um filme meio que à parte do CM, sabe? De, Uhum, de tanta falta de identificação que aquele grupo teve durante o filme. Eles até comentaram durante o filme sobre Capitão América, Homem de Ferro, comentaram sobre o Thanos, por que ele não uhum, agiu. Mas uhum. não tinha nada ali, né, que mostrasse que eles estavam inseridos dentro do CM. É, isso que você falou é importante, porque É, teve diretor que falou justamente isso. A gente fez um programa sobre o filme Duna, que foi feito pelo Denis Villeneuve. E o Denis Villeneuve mesmo deu entrevista falando que não vê mais nada nos filmes da Marvel, porque eles seguem tudo a mesma fórmula. É tudo filme coloridinho, com a mesma fórmula, sabe? É as mesmas tomadas, as mesmas histórias, piadinhas. Então ele falou que ele deu entrevista falando que um vê graça nisso. E dá a entender que a Chloe Zhao, se bem que a Chloe Zhao filmou, dirigiu bem antes do que ele falou, né? Isso que ele falou. Mas eu acho que ela tentou ir por esse lado. Tentou mostrar de uma forma diferente, aproveitar que os Eternos foram, no caso, os primeiros heróis da Terra, foram os primeiros que foram mandados para o planeta Terra antes de qualquer coisa, né? Que falam, porra, por que eles nunca apareceram para ajudar Vingadores? Pô, eles estavam 5 mil anos antes de Cristo, cara. Então eles já vêm combatendo ameaças, né? Que são os deviantes, há muito tempo atrás, antes de qualquer grupo de herói, até da DC mesmo, né? Que em vários pontos do filme são citados, Superman, Batman. Então eles deram até origem para muitas mitologias, né? Atena, que deu origem a Atena da Grécia, Gilgamesh lá, que o pessoal na Babilônia, que até um momento uma das Eternas, que é a Duende, conta histórias do Gilgamesh lá para eles. E o Ícaris, que inspirou o Ícaro, né? Então fala que toda essa história da humanidade foi inspirada neles, que foram os primeiros a chegarem, a primeira forma realmente inteligente de vida que chegou, né? Porque no começo do filme mostra eles chegando lá e ali na Mesopotâmia ali, o pessoal era os primeiros ali que acho que 5 mil anos antes, não sabiam se comunicar, não falavam tudo. O cara fala, tem um carinha lá que fala antes de ser devorado pelo deviante lá. Mas o primeiro contato ali com realmente pessoas com poderes é aquele momento, né? E eu acho até interessante ali o começo, quando a Cersei, que é uma das líderes ali, ela, ela ajuda a eliminar os deviantes. Ela tem o primeiro contato com um do, 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 do povo que estava, da civilização que estava ali. Ela dá uma adaga ali, uma faca ali e deixa dourada, né? É um primeiro contato com a civilização ali, e nesse momento toca uma música até do Pink Floyd ali, que é a Time, né? Que tá informando, como se, tá querendo passar como se fosse as eras, os tempos
em que essa equipe de 10 Eternos passou pela humanidade, né? Então eu achei muito bem colocada essa música, assim, dificilmente você vê um rock assim, tirando o Homem de Ferro lá, Iron Man, né? Mas, pô, eu achei muito bem colocada essa música, porque representa realmente o filme inteiro, né? A passagem do tempo. Eles não envelhecem, são imortais e a obrigação deles é eliminar todas as ameaças para manter os humanos seguros. E durante o filme você descobre o porquê realmente eles têm que fazer isso. Que não é exatamente só para manter os humanos vivos, tem um porém, né? A missão deles. Sim, você vê que em toda isso que você passou pra gente, isso reforça cada vez mais como seria interessante se tivesse tipo alguma coisa contada mais especificada para cada personagem, como cada um fosse desenvolvido numa uma série, qualquer coisa que seja, né? Tipo, pô, eles têm os caras têm 5.000 anos de idade, imagina o tanto de histórias que tem para contar. Uhum. O espectador vai ficar, pô, esses caras são legal e tal, mas quando você joga esse tipo de conteúdo direto assim na tela, ainda mais para pessoas que às vezes nem conhecem muito e tá esperando ver um Capitão América, tá esperando ver tá esperando ver um Homem de Ferro, alguém, qualquer um dos antigos que apareça, os caras ficam tudo confuso. Uhum. Sim. Mas e É. aí, Cláudia, o outro lado da moeda, o lado escuro da lua. Lado obscuro da lua? Vamos lá. Vamos. Assim, o filme, como eu já tinha falado em outras conversas, até, digamos assim, fora do podcast, é mais ou menos a mesma coisa que o Renan acha, que eu acho que 90% das pessoas também acham, sabe? Assim, é um filme muito, muito perdido, jogado, porque assim, a Chloe Zhao teve carta branca. Por que ela teve carta branca? Foi a mulher que ganhou o Oscar. Como? Um filme, se você olhar, é Nomadland com personagens Marvel. Tanto que todas as cenas que a gente viu do filme, todas as cenas, tudo, cara, tudo foi feito daquele jeito. Não é fundo verde. Os atores foram erguidos por guindastes, por baixo. Eles foram erguidos com aqueles fundos. Ela não usou a tecnologia do fundo verde. Ela simplesmente fez o quê? Colocou, na minha opinião, Nomadland no padrão Marvel, com personagens Marvel. Porque, assim como, mas são muitos personagens para serem desenvolvidos em pouco tempo de filme. Concordo. Aí é que tá. Você tem que fazer a escolha e cortaria pela metade os Eternos. Tanto que no final do filme, só para vocês terem uma ideia, eles falam: nós vamos atrás dos outros Eternos. Cara, é isso que ela tinha que ter feito. Diminuía o cast, diminuía a galera que ia aparecer. Depois você põe os outros. Não é uma coisa assim que todo mundo conhece, então, tipo, ninguém ia sentir falta, vamos dizer assim, do personagem X, Y ou Z do filme. É isso que eu acho que ela errou. Muita coisa e ela não conseguiu desenvolver nada, sabe? Tipo, ficou muito atropelado. Entende? Então, se ela tivesse reduzido a quantidade de personagens e focado nesses e falado que ia buscar mais, cara, ela já desenvolveu, um exemplo, são 10, 5 nesse filme. Tem o Eternos 2, ela desenvolve os outros 5. Tem os 10 caras no segundo filme, mas você não precisa contar a história, você não precisa desenvolver os outros 5, só 5 nesse novo filme. Sabe, uma coisa meio assim? Foi isso que eu senti. Um exemplo. Tivemos personagens que tiveram um desenvolvimento bom. Se eu falar que foi ótimo, excelente, não foi. Foi bom. O Kingo, ele foi um bom personagem, entre aspas, desenvolvido. Contou a história dele, o que ele fez em todo esse tempo, como as coisas aconteceram com ele. Legal. O que aconteceu com a Duende? O que aconteceu com o Icaris? Você não fica sabendo, fica muito, entre aspas,
no ar. É isso que eu achei ruim. A Makari, ela fez o que da vida dela, sabe? Tipo, eu achei ela um personagem muito legal, muito interessante. Só que eu, sinceramente, não achei que ela foi desenvolvida. Entende? Tanto É que isso que eu tanto que quero. ela ficou esperando na nave lá até eles chegarem, né? Sabe? Tipo, sabe? A sensação que eu tive foi tipo assim, mano, o que eu vou fazer com ela? Ah, ela ficou 5.000 anos parada na nave lá, esperando, sabe? Tipo, uma coisa meio assim. Eu achei que ficou muito fraco nesse sentido, entendeu? Tipo, a Cersei. Cara, não teve desenvolvimento da Cersei. Entende? Pior que é a Tipo, principal, hein? Exato! Eu ia falar assim, tipo, cara, ela foi a principal e não foi desenvolvida. O Cavaleiro não foi desenvolvido. O Cavaleiro Negro, quem não sabe é o Kit Harington lá, o Jon Snow. Cara, ele entra mudo e sai calado do filme, sabe? Tipo, na minha opinião, se não fossem dar um espaço pra ele, não tivessem colocado ele. Porque eu, sinceramente, quando ele entrou, eu falei, mano, vai rolar tipo um esquema, tipo um triângulo amoroso, tipo, ele vai participar, ele vai entender o que é os Eternos, daí ele vai usar, sabe, vamos dizer assim, tipo, isso ao favor dele, pra ele se tornar o Cavaleiro Negro, tipo, usar a espada, nada, ficou tudo meio assim, tipo, ele apareceu, aceitou de boa com a menina, tipo assim, eu vou fazer, tipo, eu vou salvar o mundo. Aí ele, bom, valeu, sumiu do filme, sabe? Foi mais ou menos assim, sabe? Tipo, é isso que eu não gostei do filme. Entende? Então, por exemplo, esse ponto que você falou do Cavaleiro Negro, realmente não foi meio que um trampolim para poder colocar ele lá na frente, né? Aparentemente, porque ele não tinha motivo para aparecer, sendo que ele não é eterno, né? Ele, na verdade, ele tem uma maldição na família dele, que é até o que ele ia contar para Cersei no final do filme, né? E que fica nesse entrave, né? Que ninguém sabe o que é essa maldição, só quem acompanha o quadrinho que sabe. Então, Sim. simplesmente foi um negócio ali para, vamos colocar um personagem aqui para desenvolver depois uma série ou um filme dele lá na frente. Realmente, Então, não teve muito porquê de colocar ele. eu acho que se colocasse ele mais pro final do filme, ou na cena pós-crédito, um pouco melhor, vamos dizer assim, um pouco mais desenvolvido uma cena pós-crédito com ele, valeria muito mais do que ter ele no começo do filme e no final do filme e naquela cenazinha pós-crédito, sabe? É isso que eu achei que ficou assim. Mas será que não quiseram que fazer exatamente o que você falou aí? Querer fazer um triângulo amoroso pra, tipo, pra ter um momento feliz no filme, de descanso, pra não ficar só batalha e conversa. Então quiseram fazer um triângulo sem necessidade. Não, aí é que tá o problema. Eles começaram e não desenvolveram isso. Esse foi o problema. Eles começaram, deu a entender um início e a coisa não desenrolou mais. É isso que eu achei zoado. Tipo, então não Fora colocasse que, ele. eu acho que até ficou assim, foi muito jogado, né? Eu acho que esse casal foi muito jogado, tanto que quiseram colocar a cena lá de sexo, eu achei meio forçado também, porque eu acho que ela quis jogar pra gente de qualquer forma que eles eram um casal, sabe? E não, pra mim não passou, não colou em nenhum momento. Quem deu mais química foi o Jon Snow lá e ela do que o Icarius e a Cersei. E lembrando que o Icarus ficaram 5.000 anos juntos, Sim, né? Ele e a então. Cersei. E o Danny Whitman, né? Que é o Cavaleiro Negro. Ele, na verdade, ficou um pouco tempo ali com ela, né? E, na verdade, soube tudo que ele soube da Cersei pela Duende. Todo esse tempo que ele ficou com ela, nunca teve nenhuma informação. Ele meio que imaginava que ela tinha algum poder, tanto que tem um momento da cena ali que ele pergunta se ela é estilo o Doutor Estranho, que ela faz algumas coisas ali que ele não entende. De transformação, ela tem o poder de transmutação, né? Ela muda a forma das coisas. Então, esse triângulo amoroso dá a entender que pode ter sido alguma coisa até da produção da Marvel, que geralmente quer que tenha um casal, tem alguma coisa ali para justificar. Não precisava, né? Porque já tinha também lá a Makari com o Druig. Podia colocar eles ali, o casal. Já tá meio que no filme inteiro mostrando que eles têm alguma coisa. Só não fica ali firme, mas poderia deixar só com eles. Aqueles assim, a minha opinião, a Makari e o Druig ficaram parecendo aqueles namoradinhos adolescentes, sabe, quando as crianças começam. Aí um encosta no do outro fica com vergonha. E tipo assim, não acontece mais nada do que isso. É tipo essas coisas. Aí um olha pra cara do outro daquele sorrisão.
Ah, mas Mano, faltou a atitude do Drug também, né, mano? Porque a Makari ali sempre então, mostrou que queria alguma coisa. Ele que não faz nada. então, sabe? Tipo, é isso que eu quero dizer, sabe? Tipo, ela não desenvolveu nada nesse sentido. Nem com a Cersei, nem com o Druig, sabe? Tipo, aí eu O falei, encontro, putz, cara. aquele momento que o Icarus chega ali pra salvar, logo no começo, a Duende e a Cersei, do Deviante, que aparece, ali foi meio que também um easter egg, né? Porque quem acompanha Game of Thrones conhece o personagem ali que faz o Dany Whitman, que é, na verdade, Jon Snow, né? E o Uhum. cara que faz o Icarus é o Richard Maiden, que é um dos Stark, que aparece. Tem um confronto no Game of Thrones, e eles meio que tentaram colocar isso como um easter egg dentro do filme. Muita gente gostou disso. Mas, realmente, nesse ponto, quiseram fazer um triângulo amoroso que não deu certo. Deu Né? certo. Então, foi muito. Mas isso que você falou também, Cláudio, beleza, eles não se concentraram em um específico, ficou aquele negócio dos 10. Mas mesmo dentro dos 10, tinha os que tinha destaque ali, né? Igual a, Sim. a Jaque tinha muito, muito no começo, depois ela foi perdendo, que foi passada para Cersei. Só que a atriz meio que era meio tímida, né? Ela poderia mostrar um pouco mais, né? Por ser a líder ali num ponto do filme, ela que é a líder. Só que parece que ela fica com receio, porque todo mundo ainda vê o Icarus como líder. Né? É esse que é o problema também. Ela fica com receio porque ela teve uma relação com o Icarus e dá a entender que ela não quer passar por cima dele. Né? Porque eu acho que se ele não tivesse ele ali, com certeza ela ia assumir a responsabilidade. Tem um momento ali na nave ali que tem que tomar uma decisão ali e todo mundo fala, e aí, o que vai fazer Icarus? Aí o Icarus fala, não, eu sou o líder, quem é o líder é a Cersei. E ela fica meio assim, sem graça. Então, eu acho que dá a entender isso também. Por isso que ela não se posiciona. Só lá no final do filme que ela vai se posicionar mesmo, vai fazer alguma coisa. E é a partir daí que eu acho que vai começar a desenvolver ela, que vai ser a líder dos Eternos, vai ter mais apresentação, né? Então, até o que eu ia falar, que né, vocês podem dar a opinião de vocês. Eu vou dar um exemplo. O que eu tinha falado. Se tivesse pego menos personagens para trabalhar e dado mais tempo, vamos dizer, de explicação para todos eles, teria ficado melhor. Porque que nem, eu vou dar um exemplo. Cara, sério mesmo. Botar o boneco do posto no lugar da Angelina Jolie dava no mesmo. E pior, parece que ela ganhou um salário milionário. Os caras estavam divulgando o salário que ela ganhou pra fazer o filme. Mano, É o nome, né? Só o nome. eu ia até brincar, falar, Marvel podia entrar com um processo contra a A- Angelina Jolie e pedir o dinheiro de volta. Eu falo assim, mano, você não a- trabalhou. É um Não, processo mas peraí. abandona de emprego. Aí É, tudo entra no desenvolvimento, porque todo mundo lá paga um pau pra personagem pra Tina, falando que a mina ela é lendária e tal. Aí em nenhum momento você vê um negócio dela, você vê só junto com o pessoal lá, mas você não vê nada individual dela, né? A justificativa dela, que o filme tenta meio que dar a entender que o filme tenta passar um pano pra ela, é que ela é a única das Eternas que não teve a lavagem cerebral completa, porque tem um ciclo ali, né? Quando os Eternos vêm e deixa a humanidade chegar num certo ponto, a quantidade de humanos no planeta, a missão deles é conseguir manter uma certa quantidade de humanos no planeta para gerar uma energia para criar um novo celestial. Essa é a missão deles. Só que eles não ficam sabendo disso. Eles vão saber lá na frente. Então, o que acontece? Meio que esse que é o problema, né? Personagens como a Angelina Jolie, eles ganham muito tempo de tela sem fala. Não tem praticamente diálogo. Então, esse que é o problema de muita gente falar, pô, não teve desenvolvimento. Angelina Jolie que prejudicou a Salma Hayek, que é um nome forte também. Só que no começo ela falou bastante, ela trouxe muito da história. Ela quem sabia todo o plano, a missão. O Arishem, que era o deus celestial, que é o que criou tudo, ele contava tudo para ela. Tem até momentos do filme que muita gente acha que ele enganou os Eternos. Mas ele não enganou nada. Quem enganou todo mundo foi a Jaque. Ela que não passou para todo mundo o que era a missão. Então por isso que eles não se interferiam. A Jaque falava, não, ninguém pode mexer em nada, ninguém pode lidar com nada, só tem que matar os deviantes. E o próprio Druig se revoltava com isso. Ele falava, pô, mas a gente tem poder, a gente pode fazer várias coisas, por que vai ficar só fazendo isso? E quando ele fica revoltado lá na época da colonização, lá em 1500,
é o momento que ele abandona todo mundo, porque ele fala, pô, mano, eu vou, agora que acabou mesmo, matamos todos os deviantes, então eu vou seguir meu caminho, não tem mais nada a ver com vocês. Teve muitos ali que questionavam, né? Teve muitos que seguiam cegamente, como o Icarus, mas tinha muitos ali que questionavam, mas seguiam uma ordem do Criador, que foi quem mandou eles pro planeta. Então não tinha muito como fugir da missão, né? Eles eram como robôs, e a gente acaba descobrindo isso, que realmente eles eram como androides, eles foram criados pelo Arishem, né? Que é o Celestial. E até essa parte do filme, até o final do segundo ato ali, tava digerível, cara. Tava digerível pra caramba. Se seguisse nessa linha de raciocínio, eu acho que até dava bom. O problema é que, tipo, entra no terceiro ato ali com aquele plot, não sei se já vamos comentar sobre ele ou debater mais alguma coisa sobre os outros personagens, que acho que dá uma desandada ali, cara. Eu achei que a questão dos deviantes ali, tudo entra, pra mim, tudo entra no desenvolvimento. Tipo, você desenvolve o vilão até certo ponto pra depois descartar o cara, tipo... Mas isso que eu acho interessante, se você for ver o filme, ele não tem vilão, mano. Ou quem pode levar em consideração quem é o vilão mesmo é o Celestial lá. Que ele. Se bem que você pensa que ele é o vilão, mas ele tá fazendo meio que a ordem natural das coisas. Pra criar novos Sim. universos, o planeta tem que ser destruído. Ele não tem muito sentimentalismo. Na verdade, não tem. Ele faz o serviço dele. Ele cria planetas. Na verdade, outros celestiais criam planetas. Ele serve como um hospedeiro, né? Ele fica ali, o novo celestial, até o planeta ter a quantidade certa de humanos, explodir, criar um outro celestial que vai criar novos universos. Então, por isso que até o Kingo, ele fala, eu não posso fazer nada, eu não posso ir contra isso. Né? Ele até prefere se afastar de tudo. Né? Ele não fica a favor do Icarus, que segue cegamente o Arishem, mas ele também não se envolve, porque ele fala, eu não vou impedir algo que está bem acima da gente. E é uma ordem natural, né? Porque se para de aparecer os celestiais, não é criado mais universos, e é como é explicado pelo Arishem. Basicamente, cada celestial cria um sol, e do sol geram os universos em volta. E se parar de nascer celestial e universo, simplesmente não vai ter mais vida. É a explicação dele para Cersei, né, naquele momento ali. E a Cersei, ela age certo. Ela ouve aquilo e já passa para os outros. Coisa que em 5.000 anos a Jaque nunca fez. A Jaque enganou todo mundo. Que ela não sabia como que eles iam reagir quanto a isso. Tanto que o Kingo ele fica meio que revoltado, mas não vai contra. Mas o Druig fica revoltado, né? A Makari, como tem um caso com ele, também fica a favor dele. Então fica meio que vários atritos entre o grupo. Algo que a Jaque não queria. Por isso que ela enganou todo mundo. Então, até o que eu ia falar, assim, só cortando um pouco, assim, só pra quem não sabe, tá? Um celestial já, entre aspas, apareceu, é o Guardiões da Galáxia. Aquela cabeça flutuante no espaço é um celestial. O lugar nenhum é uma cabeça de um celestial. E eles usam como base pra tudo. Lembra? Todas eles se encontram lá, todo mundo passa por lá. Cara, eu vou ser sincero, pra mim o primeiro ato eu quase dormi. É muita enrolação, é muito blá 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 que não leva a nada a lugar nenhum. Não tem desenvolvimento de personagem, não tem nada. No começo do segundo ato eu falei, agora a coisa vai. Aí começa legalzinho, vai tendo algumas coisas, mas é o que eu falei pra você. Pra mim não tem desenvolvimento. Cara, a Angelina Jolie, calada, é uma poeta quando ela abre a boca, pelo amor de Deus, cara. Angelina Jolie que não foi pra você. Ela acabou com o filme. Na minha opinião, Angelina Jolie acabou com o filme. Aquele speech dela era bem conveniente, né? Sabe? Tipo, mano, ela falava uns diálogos, do nada ela falava aquelas coisas meio motivacional que, tipo, mano, todo mundo queria abaixar a cabeça falando, tá, entendemos. Chega, já entendemos. A Salma Hayek, que é a Jaque. Cara, eu tava torcendo pra aquela mulher sumir do filme. Pra ter tempo pra desenvolver todo mundo. Aí ela morre, eu falei, agora a coisa vai pra frente. Não vai. Parece que depois que ela morreu, ela apareceu mais no filme morta do que viva. Eu falei, não, cara. Eu falei, mano, não estão desenvolvendo. Que nem eu falei, a Makari não foi desenvolvida, o Druig não foi desenvolvido. Eu olhei assim e falei, não, cara, o cara tem um puta de um poder e os caras não contam uma história, o cara não desenvolve o cara.
O Fastos não desenvolve direito o cara. Pra mim... Então, mas se você for ver bem, na verdade, eles não têm uma história. Eles são androides que vieram mandados pelo Arishem, que ele mostra lá, ele fala pra Cersei que eles constroem eles. E quando explode o mundo, no caso, quando nasce o Celestial, ele retira a memória deles e coloca em novos corpos. Então, eles meio que são coadjuvantes da humanidade. Eles ficam ali só matando os deviantes, mas não podem participar ativamente para falar: ah, em tal momento o Ícaro salvou a humanidade. Ele não pode fazer isso. Né? Isso aí foi bem estabelecido. O próprio Celestial lá fala, através da Ajak, que não pode interferir. A humanidade tem que seguir. Então essa, no filme, né? Pelo menos no filme, é a desculpa. Que eles não poderiam fazer grandes atos para ser lembrados por toda a eternidade. O que pode ser, tipo, o Ícaris originou o Ícaro, a história do Ícaro. O Gilgamesh ficou bem conhecido lá na Babilônia. Então tem alguns... A Atena, né, originou a deusa Atena. A história da deusa Atena veio da própria Atena. Tanto que tem um momento ali que ela corrige lá no final do filme o filho do Fastos, né? Então tem muita coisa ali, cara. Tem um momento que o filho do Fastos também fala que o Ícaris é o Superman. Ele faz uma homenagem ali, um easter egg da DC. Né? Só que dá a entender que é como se o Ícaris tivesse inspirado o personagem ali, né? Que ele conhece como Superman. Então, o que eu ia falar assim, a sensação que me passou durante o filme, os momentos que eles citam tanto o universo DC como o universo Marvel, parece que eles leram isso num gibi. Parece que os personagens nunca existiram no mundo deles. Foi uma tentativa de tentar inserir, né? Foi muito superficial, foi muito fraco. E eu, quando eu falo assim do desenvolvimento do personagem, assim, tipo, eu não quero que os caras me contem a história, sabe? Tipo, que nem você falou assim, porque eles não podiam passar pela humanidade. Mas eu não quero esse tipo de história. Eu quero uma história desenvolvida igual o King teve. Aconteceu o quê? O que você fez na sua vida? O que vocês fizeram? Esse aqui era o meu bisavô, o meu avô, esse aqui é meu pai, esse aqui é o amigo do meu pai e esse sou eu. Sabe? Tipo, ele contando isso como se todos fossem ele. E mesmo que ainda falte um desenvolvimento, o personagem ainda precisa ser coerente. O Duende, por exemplo, o Kingo lá falou que ela tava meio zoadinha assim porque tinha uma quedinha lá pelo Ícaris. Aí talvez a gente entendeu isso, que esse era o motivo dela ter seguido o Ícaris quando ele se mostrou lá fiel ao Celestial, né? Que ela seguiu lá a primeira vez. Mas depois, no final do filme, a gente descobre que esse não era o B.O. dela. O B.O. dela é que ela queria crescer, ela não queria ser pequena pra sempre. Mas no começo do filme já mostra ela tentando simular ser uma adulta, né? Algo que ela via os humanos terem e ela nunca foi, porque ela nunca mudou. Desde o começo ela sempre foi daquele tamanho. Né? E eu acho que foi até uma opção inteligente, porque no próximo filme a atriz já vai estar diferente. Então como vai falar que ela envelheceu, sendo que os Eternos não mudam? Da forma que eles vêm, eles ficam imortais e não envelhecem. Até sim, mas aí falta coerência. Ela podia ter saído naquela hora junto com o Ícaris por esse motivo. Vou lutar por isso aqui, eu vou junto com ele. Não só, de repente, o cara jogar na tela, você tem uma quedinha por ele, né? Então aí foi junto, tá ligado? Igual do Kingo, que o Cláudio deu exemplo. Tem muita gente que questionou. Falou, ele ficou por décadas, séculos, só fazendo filme? Que história é essa? Tipo, falaram meio que uma história pra ele, mas uma história meio que, sabe, que convém com um personagem, assim. Por isso que eu falei até no começo, falei, conta uma história, mas não é uma boa história, não é uma história muito convincente, mas ainda desenvolveu um pouco. É quando eu falei, teve alguns que simplesmente não desenvolveram, não aconteceu nada, sabe? Aí eu falei, sabe, tipo, é como eu falei, você tem tanto personagem que ela não conseguiu trabalhar nenhum. É isso que eu achei ruim, que eu não gostei do filme. É igual você falou, eu acho que ela mesmo assim conseguiu trabalhar o King um pouco, que ele tem lá meio que o humor ali, né, o alívio cômico. O Gilgamesh também tem o alívio cômico, né? Ele eu acho que o Gilgamesh trabalharia melhor sem a Athena do que com ela, né? Eu acho que ele perdeu muito ficando ali colado dela direto. E se ele funcionaria melhor com o Kingo, né? Que os dois, eu acho que ia dar mais liga ali na comédia. Porque igual você falou, a Angelina Jolie, cara, se tirasse ela, eu acho que ia conseguir desenvolver bem mais os 9 que ia sobrar. Né? E a própria Jaque, a Salma Hayek, tirasse as duas,
e evoluísse os 8, né? Porque a ideia era evoluir basicamente o Icarus, a Cersei, que são os dois principais, e o Kingo, né? Que é o alívio cômico, e o Gilgamesh. Porque a Duende não faz nada, né? O Icarus tem uma síndrome de revoltado lá, que não tem muito porquê, né? Mas mesmo assim ele tá ali junto com a Cersei, que vai ser a líder. E a Makari tinha um potencial muito grande, cara. Só que, Sim. assim, a atriz também é muda, né? Ela realmente é uma atriz muda ali. Não sei se foi limitação isso, né? Mostrou um momento lá na Babilônia, lá, ela faz, igual vocês falaram, o que ela ficou fazendo todo esse tempo? Você viu que tinha vários artefatos na nave lá. Ela que colheu todos os artefatos do mundo. A espada Excalibur, a tábua de esmeralda lá, vários itens ela foi pegando assim e acumulando na nave. Ela fazia meio que ela ia catalogando todos os itens que ela achava no planeta Terra por todas as eras. Então tudo que quando eles chegam na nave e vê a Makari na cadeira lá, tudo que tá em volta foi o que ela foi coletando por todo esse tempo. Mas foi o que deram explicação, né? Mas isso é uma explicação tão ridícula que você para pra pensar. O Druig fazer isso, você entende o que ele passou fazendo nos últimos 7.000 anos, 5.000 anos. Jura que a menina mais rápida do mundo vai levar quanto tempo pra fazer tudo aquilo em 5.000 anos? 2 horas? Nem tanto, Sabe, porque não, demorou sim, um pouquinho lá pra ela achar o Celestial, hein? Não, sim, mas você entendeu a piada que eu fiz. Agora, tipo assim, pra pessoa mais rápida do mundo, tipo, coletar item pelo mundo, jura? Tipo, mano, não dá, sabe? Tipo, é isso que eu falo que, tipo, não teve essa liga, não teve esse desenvolvimento. O que eu não gostei no filme foi exatamente isso. Porque. Fora que. Eu ia falar, até o Kingo, que é o cara que você desenvolveu um pouco melhor o tema, você tirou ele da jogada no final. Eu não vou ficar nem a favor nem contra. Tchau. Ele saiu fora, eu. E aí, mano, você é o único que o cara foi desenvolvido e saiu fora. O Gilgamesh, que eu falei que é o que eu mais gostei, que eu achei que foi o Celestial mais da hora que teve, os caras já mataram ele logo. Tipo, não, ele não vai participar do bagulho. Porque se ele ia participar lá, meu filho, também não ia ter final. Né? Porque você imagina o Gilgamesh fazendo aquele final lá. Não ia sobrar nada. Mas o lado dele, quem representou um pouco foi o Fastos, né? Que você vê que o Fastos ali, com a tecnologia, ele conseguiu bater de frente ali com o Icarus. A forma que ele combateu o Icarus foi bem inteligente ali, porque ele não ia conseguir na porrada ali, né? Ele nem é dele na porrada, né? Cada um, o ato final achei muito bom, que cada um agiu com o seu poder. Você viu, a Makari não tinha condição nenhuma de enfrentar o Icarus. Mas ela, com a velocidade dela, ela conseguiu fazer até mais do que o Flash lá na Liga da Justiça. O que aquele Flash Banana fez lá contra o Superman na Liga da Justiça? Nada. Pô, aquilo ali foi uma vergonha, cara. Quando eu vi no cinema, eu vi no cinema, Makari, nesse momento, eu falei, pô, isso que o Flash tem que fazer. Isso é o Flash. Aquilo que ele fez. Então, tem coisas ali que realmente foi acerto. Fora que nessa treta aí do Icarus com os outros heróis lá, ainda aparece um deviante, né? Que é o que tá todo bombadão lá, né? O Crow, o nome é meio aí você imagina, pô, agora o negócio vai pegar fogo, né? Aí vai a bipolar atrás do cara e só Mano, só dá uma fatiada só dá uma fatiada no maluco, velho. Mó tensão lá dentro da caverna. A mulher presa, o cara vai e me fatia o cara em 30 pedaços, meu. Até a forma dela derrotar foi estranha, né, cara? Ela foi um erro, a Angelina, nesse filme, cara. Ela estragou o filme. Você desenvolve o vilão desde o começo. O primeiro ato do filme já é o cara. Cara, esse deviante, cara. Eu não sei se vocês repararam, mas esse deviante lembrou muito o Selma no Dragon Ball. Puta, tava igualzinho, cara. Ele só ia sugando o poder de todos e ia tomando a forma. Eu falei, cara, é o Cell, mano. E se ele tomasse ali o poder da Athena ali, aí já era, cara. Então, podia acontecer, cara, porque ela é totalmente descartável, mano. Então, é ali que errou. Eu acho que tinha que continuar o Deviante e eliminar a Angelina. Mas eu posso falar uma coisa pra vocês? Pra você entender como o filme é estranho, para pra pensar a habilidade de cada um. Só pensa. Pensa. Qual a habilidade da Makari? Uma velocista, né? Ela é uma velocista, é velocidade. Qual que é a habilidade do Fasto? Ele é tipo um Tony Stark, ele é um engenheiro, né? Exatamente, ele é um construtor, ele tem inteligência.
Qual a habilidade do Icarus? Ele é um Superman. Não, força, é voar. Não, voar e soltar raio pelos olhos. Pode ver que Não, ele ele- não tem super força. E ele tem força, porque ele bate de frente com o Crow, cara. O Crow já tá com 3 absorvido. E ele consegue bater nele e confrontar a Athena. Ele Calma. Só me fala, qual que é o poder dele? Ele não tem super força. Ele é um cara que voa e solta raio pelos olhos. Isso Essa eu acho habilidade que também, dele. mas em vários Então, momentos o filme essa mostra que ele tem super força. No quadrinho pode ser não. que ele não tenha. Então, o que eu ia falar, ele é forte, ele não tem super força. Uhum. Qual é a habilidade do Kingo? Então, o Kingo é um Yusuke Urameshi. Ele tem Exato, ele É dispara igual- energia com a mão. Certo? Ele Só dispara que agora energia entrando. com a mão. Ô, Claudião, você Ah. comentando esse assunto agora me veio uma pergunta aqui. Lembra quando eles estavam na nave lá? E até que o Aham. Icarus se revela lá que não vai abandonar os planos celestial. E ele fala, pô, vocês podem vir um por um aí que vocês não vão conseguir me derrotar. Sim, Ali porque o ele cara é muita soberba ali também, se o cara realmente não tem a super força, né? não É, tem. Ele não tem. Só que aí é isso que eu tô tentando explicar pra vocês vão entender. Aí você tem a Cersei, a função, o poder da Cersei é modelar matéria. Uhum. É transmutação que ela fala lá, né? Que ela muda É. a forma de tudo. Isso. Certo? Qual que é a habilidade da Angelina Jolie? Porque se eu falar Mas- pra ela que ela é Atena, né? Ela é uma guerreira que projeta energia e faz formar armas, né? Com a energia Ela é uma- dela. É a única ela que é faz uma- isso. Exato, ela é uma mestre de armas, que eles falam. Sim. Ela é uma guerreira, ela só sabe projetar arma e usar elas de forma, digamos assim, maestra. E na teoria Sabe? seria a única que poderia bater de frente com o Icarus, porque o Icarus fica com receio dela quando ela aparece lá, né? Os outros Exato. ele não tem medo. Então, a parte que eu acho engraçada é exatamente isso. Porque ela é uma mestre de armas. Ela só faz armas de energia e sabe utilizá-las. Ponto. Qual que é a habilidade do Gilgamesh? Força. Ele tem uma força descomunal. É super força. Certo? Qual é a habilidade da Jaque? Ah, ela é a xamã ali, né? A curandeira ali, ela que cura todo mundo. Ela tem a habilidade de regeneração. Pode ver que ela se Regeneração, arrebentava e regenerava ela inteira. Tanto que o Deviante tem esse poder depois de assumir ela, né? O Crow, ele E- começa a se regenerar por causa que ele consumiu ela. Né? Exato. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Qual é o poder do Druig? Controlar a mente. Uhum. Entende? Tipo, cada um tem só uma habilidade, vamos dizer assim. Porque eles são uma equipe, eles se completam. Entende? Eu acho que o Icarus é o que mais se destoa, porque por isso que ele não se adequa muito à equipe, porque ele se sente o cara imortal. E tanto que Só que ele um não momento na nave, quando o Kingo vai embora, muitos falam por que não vai ajudar tal. Ele fala, pô, eu não concordo com isso. E outra, é o Icarus, cara. O que a gente vai fazer? Então ali, cara, já mostra que ele é o mais poderoso de todos ali. Não é só a questão dele soltar rajada e voar. Ele tem uma. Eu não sei qual que é a diferença de uma super força de uma força um pouquinho maior. Ele aparentemente é o mais forte mesmo da equipe ali. Então, e fora, o que eu- e fora também que o filme, tudo entra no desenvolvimento. Também não explica por que eles têm tanto medo desse cara. sabe o que é, na minha opinião, todo o problema? Um exemplo, nós seguimos o Ícaro por 5.000 anos. Quem vai querer desafiar o cara agora? Sabe? Parece que é mais respeito do que literalmente poder de ataque. Porque, desculpa, o Druig podia ferrar com ele. A Makari ferrava com ele. Dá pra ver isso no final do filme. Agora me fala, se o Gilgamesh parte pra cima de um cara daquele, não sobra nada. É isso que eu quero dizer. Tipo assim, mas esse não é o intuito. O intuito que eu quero falar é sobre o Deviante. O Deviante pegou uma pessoa que absorve energia, que recupera, né? Tem poder de regeneração. Ele absorve o Gilgamesh, que é forte. O mais forte de todos. E ridiculamente ele morre daquele jeito. Pois é. Então, ele é Tem forte, gente- mas não é indestrutível, né? Ali a Virou lâmina dela ali. Sim, Então, mas já começa que no começo eles falam que todos são imortais. E é o Ajak morre. Então, mas dali você já pode considerar até que é uma mentira do Alicent, então. Por ter falado que eles são imortais, sendo que a Ajak já morre, o Gilgamesh morre. Então, a partir do momento que começa a morrer eterno, então não dá mais pra considerar que porque absorveu o poder do Gilgamesh, não vai poder ser cortado.
Não sabe como que é a lâmina ali também dela ali, né? Não, o que eu quero dizer é no outro sentido, assim, na minha opinião, quando elas falam que eles são imortais, é que eles não morrem no sentido assim, uma pessoa comum morre de velhice, morre, entende? O que eu entendi sobre a parte deles serem imortais é no sentido assim, vocês não vão morrer se você... Exato. Vocês não vão morrer se vocês não forem mortos. Não vai pegar uma coisa meio... uma gripe. Isso, tipo, você não vai morrer de velhice, você não vai morrer de doença. Você vai morrer porque te mataram, sabe? Uma coisa meio... Assim, tipo, Highlander, sabe? Tipo, você é imortal, mas você não é. Eles não envelhecem, né? Por isso que nem o Chaves lá, né? É igual o Chaves vai falar pro seu Madruga. Você não vai morrer. Vão matar você. Olha o cômico, o Kingo aí do grupo. Exato, você entende? Tipo, é isso que eu achei estranho, porque, tipo, o que eu quero dizer é referente a, tipo, você viu todas as habilidades que os Eternos têm, tudo que eles podem fazer, como eles são, digamos assim, pessoas extraordinárias, um deviante absorve, e tipo assim, e ele morre muito fácil, tipo, com uma lâmina, sabe? Tipo, o que eu quero dizer, parece que ele não deu trabalho. Entende? Ali sendo que ele deu trabalho no começo do filme pro Icaris. Fora que aquele punho do Gilgamesh também você via meio que com escudo, né? Mais ou menos. Ele gera um bagulho de energia e chablamo. Voltando um pouco aí para o que você falou, Claudio, igual você falou, o Gilgamesh poderia derrotar o Icaris. Mas você viu, tem uma fala, uma conversa deles quando eles estão tomando um café, lá tomando um chá na casa do Gilgamesh, que o Gilgamesh, o próprio Gilgamesh fala que o Icaris fala que ele é super forte, mas o próprio Gilgamesh fala, mas você voa. Então o fato do Icaris voar já é uma vantagem contra todo mundo. Você que joga Magic aí, você sabe, né? As cartas que os personagens voam. Só serve pra fugir, só. Não, mas se ele voa e solta uma rajada, como que a pessoa vai se defender? Tirando a Macari, né? O cara voa e solta só uma rajada no Gilgamesh, já era. Aí apelão. Eu posso dizer uma coisa pra você? Gilgamesh, eu catava aqueles bagulho e arremessava, tipo, no espaço. Você tem força, você... Mano, uma coisa em Magic, tá, galera? Aprendam. Tudo que voa pode ser derrubado. Chama alcance no Magic, tá? Mas o alcance do Icaris é o espaço, né? Você viu no final, né? Eu acho que o Gilgamesh não ia conseguir alcançar lá, não. Mano, arremessa uma pedra lá que nós descobre. Ô, Márcio, quando você for postar esse vídeo aí, coloca o título Como Melhorar Eternos. Nós fizemos um roteiro melhor. Simplesmente a Marvel, Disney, né? Como sempre, faz um bagulho zoado. Depois ela tem que correr atrás do prejuízo, criando uma série ou um novo filme ou alguma coisa para corrigir alguma coisa que ela fez errado. Nem você falou agora de fazer uma série para desenvolver os caras. Tipo, agora, depois que já queimou o filme, depois que o filme já foi criticado por muita gente, entendeu? Tipo, é isso que eu às vezes eu acho assim zoado. Um exemplo que eu estou dizendo. Um exemplo da Viúva Negra, né? O filme da Viúva Negra é um exemplo, né? Um exemplo. Não, eu vou dar o melhor exemplo agora. Que essa até o Márcio vai dar risada agora comigo. Homem de Ferro 3. Aí você pegou pesado. Isso sim é filme ruim. Sim, mas não dá nem pra fazer um podcast. Cara. Esse então, pelo menos tá mais de 1 hora já. Agora, esse não tem nem o que falar. Então, mas o que eu quero dizer é referente ao Homem de Ferro no sentido assim. Lembra? Mandarim? Quem é o Mandarim? Lembra? Uhum. Mano, foram corrigir um Mandarim em Shang-Chi, cara. Então, pra você ver que também tem coisas lá na DC, hein? Agora, por exemplo, quando fizeram o filme do Esquadrão Suicida, quem conhecia todos aqueles personagens? Ninguém conhecia. Tirando um ou outro ali, cara, ninguém conhecia, e agora fazem uma série do Pacificador pra dar uma outra imagem pra aquele personagem do John Cena lá, que todo mundo, de certo modo, odiou no final do filme. Ele era da hora, mas meio que virou o vilão do filme. E aí fizeram uma série pra meio que salvar a imagem dele, remodelando o personagem. Então, em qualquer filme, seja qualquer empresa DC ou Marvel, cara, tem essa questão, né? De depois eles terem que fazer uma série ou um filme pra poder salvar algumas coisas. Corrigir algumas coisas.
Que é o que eu falei pra você, que é o que eu não gosto, que eu acho zoado. Tipo assim, a sensação que eu tenho às vezes, sabe o que é? É aquela sensação, tipo assim, vamos fazer o que a gente acha que tem que fazer do jeito torto, e se não ficar bom, tipo, dane-se, sabe? Vamos fazer. Se o pessoal não gostar, a gente faz o recall. A gente arruma isso depois numa outra série, a gente conserta isso, fala que foi de um universo paralelo, a gente conta que foi um personagem que se passou por outro, na verdade o original é esse aqui que a gente ainda nem apresentou. Multiverso tá aberto, né? O multiverso dá pra fazer. Então, você me entende o que eu quero dizer? É isso que eu acho errado. Tipo, os caras não têm a decência, não tem o primor de te entregar o melhor. Eles te entregam qualquer coisa e se você não gostar, eu corrijo depois no próximo. Sabe? Tipo, uma coisa meio assim. Se bem que essa questão do multiverso não dá pra fazer porque esses Eternos passam no universo regular agora, porque eles falaram do Thanos, né? Então, já era. Verdade. Sim. Só se fizer outro multiverso. Né? Ô, Márcio, mudando de assunto aí. O que você achou da Unimente, cara? Não, cara, ali o que dá a entender? O que dá pra entender? Como que você vai confrontar um Celestial? Você vai jogar uma pedra, igual ele falou, pegar o Gilgamesh e jogar uma pedra nele? O cara é descomunal, cara. Você vê quando chega Cersei pra falar com ele, dá até dó, mano. O cara é gigantesco. Então ali é o quê? Uma forma que o Fastos imaginou de tentar um poder parecido com de um Celestial pra poder confrontar lá pra ter como se fosse uma parte do poder de um Celestial. Sim, né? mas uma coisa dá errado aí, né? Faltou Ela tentou usar, mas faltou alguma coisa ali, né? Quando ela tentou. Não tinha muita força, né? Então, é um Aí Celestial, chega o cara. O cara explode aí, um planeta, mano. aí chega o cara lá, você acha que o cara vai dar um peteleco na mulher, e o cara vai lá, não sei se fica com dó, se fica com Cara, eles remorso, conviveram 5.000 anos, cara. arrependimento. 5.000 anos. Oh, mano. Cara, você Por que sabe ele não o que é pensou 5.000 nisso anos? antes, cara? Por que ele não pensou nisso antes, mano? Ele matou a Jaque. O Gilgamesh tava morto por causa dele. E, tipo, no final... Cara, mano... Mas você viu aquela parte na nave? Não, peraí. Não sei se você tá recordando, mas lá dentro da nave, ele poderia eliminar todo mundo quando foram contra ele. Por que ele não fez? Porque ele olhou pra cara da Cersei lá com aquela cara de coitadinha, aí ele deu as costas. Ele falou, pô, mas se eu matar todo mundo, eu vou ter que matar ela também. Aí ele vira as costas. E o filme inteiro mostra, cara, que o cara era apaixonado por ela. Isso aí desde o começo, desde 5.000 anos atrás. 5.000 anos antes de Cristo. Então, realmente, tentaram fazer ali que até o final ele gostava dela. E tanto que ele ajuda ainda na Unimente. Você vê que ali ele veio pra matar e acaba ajudando. Mas se fosse matar também, aí muita gente ia falar, porra, mano, né? Ficou meio pai isso aí. O cara ficou 5.000 anos com a mulher, agora vai lá e mata. Derrota o cara antes, aí faz o bagulho funcionar com todos menos ele. Então, mas ali ele tava cegamente querendo obedecer o Arishem sem ter a certeza se realmente ia... Tanto que ele ia voltar sem as memórias, né? E aí ia apagar a memória que ele já gostou dela em algum momento. Também, né? Porque a única Eterno que teve bug de memória foi a da Angelina Jolie. Por isso que ela dava aqueles bugs lá. A memória dela não foi completamente apagada. Por isso que ela ficava loucona e começava a atacar todo mundo. E começava a falar do Arishem, começava a falar de um planeta lá que foi destruído antes da Terra. Então ela é a única que tinha consciência. Então se realmente ele mata ali a Cersei, por exemplo, ou dá mata a Leão nela ali e deixa o Celestial nascer, acabou, mano. Morre todo mundo, as memórias voltam lá pra Forja lá dos mundos, do Arishem. Ele reseta a memória de todo mundo, pronto. Quem vai garantir que no outro planeta ele vai gostar dela de novo? Eu acho que ele pensou nisso também, né? A questão de que ele não ia mais ter a memória dela. Meio que ficou meio que piegas, né? Mas falou tudo. O que eu ia falar era uma coisa parecida, assim, é que você tem que ver que o filme inteiro é tudo estranho, cara. Porque se a gente for pegar em tudo isso, entendeu? É quase igual aquele filme do Homem-Aranha. A gente vai ter que, tipo, a falar que, tipo, mano, é muita coisa zoada. Um exemplo já começa quando eles contam a história do Thanos. Quando eles falam do Thanos. A gente não pode atrapalhar, não pode se intrometer. Certo? Aí você vai falar, certo.
Ok. Só que eles também falam que eles não... Só que eles têm que fazer de tudo pro plano dos Celestiais continuarem. O Thanos dizimou metade do universo. E eles levaram 5 anos pra reverter. E quem garante que eles sabiam que iam reverter? Sim. Eles Então, mas sobrevivem. Eles não veem o futuro. Então, se você... Não querendo fazer advogado do diabo aqui, mas o que é 5 anos pra quem viveu 7.000 anos? Então, mas Tem o que eu quero dizer... cara. Então, mas é isso que eu quero dizer. Como é que eles sabiam que iam 5 anos depois eles vão reverter isso? Esse é o ponto que eu quero chegar. Eu falei, eles vivem eternamente. Eu acho que é porque o Arishem não interferiu, mano. Se ele soubesse que ia impactar no crescimento lá do Tiamut, que é o celestial que ia nascer da Terra, ele ia interferir, mano. Ele ia simplesmente ter eliminado. Até então é tudo suposição, né? É isso que eu tô querendo dizer. Trabalhando, né? Posto no filme, né? Então, mas é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, você já começa a ver, que é o que eu te falei, que a gente tem que desligar a chavinha. E aí que você já vê que fala, mano, o maluco dizimou metade do universo. Do universo, não foi do planeta Terra, foi do universo. Ele ferrou o plano de todos os celestiais. Não foi daquele na Terra. Não foi do Tiamut. Foi de todos, vamos dizer assim. Que vai nascer celestiais em vários outros mundos. Não, aí é outra coisa, cara. É que o Tiamut é da Terra. Então ele atrasou o nascimento do Tiamut. Né? Mas o próprio Arishem fala que tem outros celestiais que estão sendo germinados em outros planetas. Ele ia atrasar justamente daquele ali, do Tiamut, que já tava pra surgir. Né? Já tava pra nascer. E na teoria, quando eu te falei, e na teoria de todos os outros também. Porque quando eu te falei, ele não sabe se daqui 5 anos o que ia acontecer. É isso que eu quero dizer, que tipo assim, aconteceu agora. O blip, um exemplo. Pá! Ninguém sabe o que vai acontecer pra frente agora. Todo mundo morreu, ninguém sabia que iam 5 anos depois todo mundo voltar, sabe? Tipo, é isso que eu tô querendo dizer. É isso que eu já falei que é o primeiro furo que eu vi do filme, entendeu? Nesse sentido. Porque ele faz isso não é da Terra, é do universo, lembra? Entendeu? Tem muita gente tá falando que, de certo modo, o Thanos salvou a Terra. Porque ele atrasou o plano de extermínio da Terra, né? De destruição da Terra. Porque já era pra ter todo mundo morrido já. E aí o Thanos salvou todo mundo. Foi mesmo, mais do que o Homem-Aranha. Atrasou 5 anos. E depois dizem que os... Agora depois você fala que o Homem-Aranha é pior que o Thanos mesmo, cara. Que o Thanos salvou a Terra. O Homem-Aranha foi lá e ferrou todo mundo tivesse, cara. E aí, exato. Quem que é o pior agora? Agora vai todo mundo ter uma caneca. O Thanos estava certo. Verdade. Mas aí o que eu ia zoar agora é exatamente isso. Você entendeu? Tipo, como que eles iam saber que ia ter o blip depois? O que eu quero dizer é nesse sentido. Quando o Thanos fez isso, por que os Eternos não se intrometem? É isso que eu quero dizer. Que é o primeiro furo que eu falei que a gente desliga e deixa pra lá. Porque eles estão usando a primeira regra. Eles interferem só quando os deviantes aparecem. O Thanos não é um deviante. Mas no quadrinho fala que ele é um deviante. Aí tem quadrinhos falando que ele é um Eterno. Então já é uma bagunça no quadrinho, já. Porque no quadrinho tem uma história no quadrinho falando que ele é um Eterno mesmo. Só que ele tem uma deficiência que faz ele parecer um deviante. Então, como que você já vai entender uma coisa dessa, cara? Como que a Chloe Zhao lá que fez Nomadland vai entender um negócio desse, cara? Ela falou, pô, já estão fazendo bagunça no quadrinho. Então eu vou fazer a minha versão aqui. E o Kevin Feige deixou, cara. Ele é o comandante. Se ele deixou, então, o que vai fazer? Você tem que ver que o Kevin Feige não acerta sempre, né? Ele deixou fazer Homem de Ferro 3, né? Pronto. Também tem essa. Homem de Ferro tá 3, vendo? Tá vendo? Então, mas aí que nem ele falou do Unimente, que o Renan falou, entendeu? Então, cara, tem algumas coisas que eu falei, eu não gostei do filme, que foram esses tipos de coisa, entendeu? Essa primeira que a gente já falou, né, do estalo, do blip e tudo mais, essa da Unimente, essa história né, como que eu posso falar, da Athena, sabe, dessa batalha final contra esse deviante que na teoria está bem mais poderoso. Cara, mas essa cena dá pra descartar, cara. Eu acho que é uma cena que tava no contrato ali, que ela tinha que fazer mais uma cena e colocaram, porque não mudou em nada ali, cara. Não mudou em nada aquilo ali. Então, é isso que eu quero dizer, entendeu? Tipo, sabe, tipo, um deviante que na teoria ele já tava marombado, que tava, eu te falei, que tava difícil pro Icarus no começo do filme derrubar,
Tipo, ela derrubou muito fácil, sabe? Tipo, é isso que eu achei zoado. Não, e na pegadinha do malandro, né? Porque ela fingiu que tava ali amarrada, né? E Então, e se você perceber, todos os outros foram pegos, eles apagavam. Ela não. Ela foi pega, nada aconteceu e ainda ela meteu um malandro nele. Eu olhei assim e falei, mano. É Angelina Jolie, então, tipo, ela pode tudo, tá ligado? Então, ela tem o poder do protagonismo, não, do nome, né? Tem o poder do nome. é. Assim, eu tô aqui fazendo o papel do advogado diabo, tentando salvar o filme, mas essa Não, parte realmente me incomodou, cara. Essa da Angelina, eu falei, pô, o que o nome não faz, né, cara? Todo mundo mal encosta, já suga já a alma, suga tudo. E nela, pô, Só demorou faltou quase ela um dizer- minuto, cara. Só faltou ela dizer Bazinga. Mano, dela realmente, cara, foi o nome. Porque você viu quando encostou no Gilgamesh, o cara mal se mexeu, já era. E ela não, ela conseguiu ainda ficar trocando ideia com ele, fez uma média, pegou a arma e ainda conseguiu cortar. Eu falei, pô, mas como que ela conseguiu fazer tudo isso? Então isso aí realmente me incomodou bastante, essa parte aí. E tem uma outra parte que, vai, pra ser amiguinho de vocês aí, é a parte daquela esfera que sai da Cersei lá, que aí o Pasto descobre que dá pra fazer Unimente. Não, que dá pra fazer também o bracelete, né, pra poder fazer alimento. Como que com uma bolinha pequena daquela ele conseguiu fazer um monte de bracelete daquele tamanho ali, cara? Aquilo ali não bateu, não. Eu falei, cara, que porra, a conta não tá fechando. Isso aí eu desliguei na hora. Eu falei, não, peraí, eu tô defendendo o filme, mas aí também você forçou, hein, cara. Então, tem algumas coisas que você fala, mano, tá tudo errado, velho. Entendeu? Tipo, é isso não, que tudo errado não. E a cena do King que você gostou, ele imitando o Leigan lá, pô, foi a melhor cena, cara. Não, outra coisa que eu não lembro. Não, outra coisa que eu não lembro, não me recordo, se o Icarus tinha o bracelete. Porque ele saiu fora. Não, ele não tinha. Então, tem que ver como que ele conseguiu. Como é que ele conseguiu se conectar lá, né? Talvez fizeram um e deram pra ele depois, né, cara? Sei lá, se percebeu, jogou ali debaixo do pano ali, ó, tô aí, ó. Márcio, ó, foi o que eu falei, dá a nota no começo do filme e depois dá uma depois, a sua vai cair, que eu tenho certeza. Cara, não vai cair porque assim, igual eu te falei, cara, o que estraga o filme é os nomes, cara, é a Jaque lá e a maldita Angelina, cara. Elas ferraram o filme, cara, porque tentaram puxar muito pra elas duas que não mudaram em nada, cara. A Jaque lá poderia... Tudo que aqueles flashbacks da Jaque lá foi desnecessário, dava pra resumir em um minuto. E muitos dos flashbacks do começo, igual o Claudio falou, realmente demoraram muito. Era coisa pra mostrar coisa rápida. Porque uma hora lá mostrava na Austrália, uma hora mostrava na América Central, uma hora mostrava na Dakota do Sul, aí não sabia onde estava. Dá a entender que quis mostrar que estava realmente atingindo o planeta inteiro. Né? Então, pode ser essa desculpa. Falava, ó, tá pegando a Terra inteira mesmo. Então tem que mostrar vários lugares espalhados. Porque a série do Pacificador agora, né? Não. Tipo, parece que só existe um lugar, só Estados Unidos. Não existe mais o resto do planeta, né? Não, então... mas o que você não entende é o seguinte. Sabe por que tinha que aparecer um monte de lugar diferente? As paisagens da... Exato, pra mostrar as paisagens da Cloizal, porque ela adora trabalhar com paisagem. Ela grande não tinha que ser cineasta, ela tinha que ser paisagista, velho. Ela tá na profissão errada. Então, mas o Nomadland ganhou Oscar de melhor imagem, né? Melhor fotografia, né? Então por isso que o Kevin Feige vai lá, faz o que você sabe fazer. Aí depois, na hora que ele viu o que aconteceu, ele... Putz, mano. O tio do boné ficou sem o boné. Você vê o bonézinho pulando a cabeça dele. Mais um filme pra você corrigir isso aí, vai. Então. E aí, resumindo aí, já que vocês não gostaram do filme, e as cenas pós-crédito aí, pelo menos salvou? Eu ia falar isso, e o final e cena pós-créditos, né? O que vocês acharam do final em si? De o Tiamut ter morrido, não morreu, tá? Tipo, morreu, não morreu, tá vivo, tá desmaiadinho, tá dormindo. Colocamos ele pra dormir mais 1000 anos. Quem ia colocar a dormir era o Jingo, como que é o Jingo? O Druig, né, que ia fazer isso. Mas aí do nada ele falou que não conseguia mais. Eu falei, mas peraí, como assim? Isso era o plano desde o começo, né? Eu não tô afim. Aí jogou pra Cersei, mas a Cersei bateu no peito e falou, não, resolvo. Foi lá e foi, mano, ela pelo menos coragem ela tem. Né? Porque, porra, tava todo mundo dependendo do Druig, cara. E no final, só porque ele foi jogado lá no centro da Terra, ele voltou. Não tô bem hoje.
O planeta ia explodir, mano. Ele fez igual o Homem-Aranha aí. Não, pô, eu não passei na faculdade, cara. Fez igualzinho, cara. Ah, mano, aí é zoado. Mas aí ela foi lá e transformou o Tiamut lá em mármore, né, numa pedra lá e pronto. E se vocês lembrarem, no começo do Ultimato, eu acho que quem que é a Okoi que fala que sentir uma vibração no oceano, era isso aí, mano. Sim. Eu falei, na hora que eu vi o filme, eu falei, puta, mano. E muita gente falava que era o Namor que tava aparecendo. Eu falei, é isso aí, mano. É o momento que teve a vibração no oceano lá, foi o momento do Tiamut subindo, se erguendo. Primeira cena pós-crédito eu não tô lembrado, não. É o. É o irmão do Thanos. É o irmão do Thanos. Essa não é a segunda? Não, a segunda é a do Cavaleiro Negro. Ah, que é pô, a mais genérica possível, assim, né? Que. Mano, essa cena eu acho que daria pra fazer. Qualquer um faria melhor, cara. Eu não sei, aquela cena foi muito preguiçosa, cara. Né? Tipo, a voz do cara é do Blade. Pô, sei lá, colocava um espelho atrás do cara. E aí, quesse ele virasse, não aparecesse o reflexo. Não sei se o Blade Sim, Pronto, aí então. já, pô, é Mano, um Blade, cara. Mano, na boa. Eu acho que tinha muita gente lá e os caras não iam deixar o Marshall ali já aparecer ali já. Não, e eu acho que nem os americanos lá que sabe como que é a voz dele identificaram na hora, cara. Porque foi depois de dias que a Cloizal falou, não, a voz é do Marshall Ali lá, que é o Blaze. Eu falei, hã? Cara, mas todo mundo só sabe porque ela falou. Eu achei muito genérica aquela cena ali. E é o que eu falei de novo pra você do Danny White. Que eu falei, mano, ele aparecer no começo, no final e no pós-crédito, foi o que eu falei, tipo, mano, perda de tempo. Foi o que eu falei, é perda de tempo. É muito ruim, é muito vago. E a cena pós-crédito do irmão do Thanos aparecendo falando que vai atrás dos outros Eternos, que é o que eu falei pra você, que podia ter sido usado pra colocar metade do povo que colocou lá no filme inteiro. Mano, sim. Assim, esse é os motivos que eu já contei, já falei um monte de vezes pra um monte de gente que me pergunta. Pra mim, o filme dos Eternos, ele não liga nada a lugar nenhum, não conecta nada com nada, não, sabe, tipo, se você não assistir, você não perde nada. E você vai ter duas tramas cósmicas agora, né? Porque você vai ter a dos Guardiões da Galáxia e agora vai ter essa, tipo, e não deu nenhuma ligação entre as duas também, né? Exato. Mas isso que você falou que não liga nada a lugar nenhum, já estão fazendo a origem do Cavaleiro Negro através desse filme, né? Porque é da onde ele tá aparecendo. E se é um ator do peso dele, que foi o protagonista de Game of Thrones, ele não vai sair tão cedo assim, ele vai participar das próximas produções. Então já vai sair o Cavaleiro Negro desse filme. Eles já tiveram coragem de mostrar o Pipe, o Troll lá, que, meu, eu lembro desse personagem em história da década de 90, cara. Eu nunca mais vi esse personagem. Eu não sei, eu acho que nem foi ela que colocou esse personagem. Deve ter sido alguém lá que falou, vamos fazer essa cena e colocar esse cara. Né? Que ele chega lá, geralmente nos quadrinhos ele bebe pra caramba. Não, ele fuma, ele tem um charuto, né? E aí eu acho que eles quiseram mudar um pouco e colocar ele tomando um chopp lá. O que eu ia falar era assim. Exatamente por isso que eu falo que o filme é totalmente assim. Vou dar um exemplo. Quem conhece o Star Fox? Assim, tipo, tira os caras. Tipo, eu ia falar, tira os caras dos quadrinhos. Quem conhece o Pipe? O Pipe é mais conhecido, ele tem bastante quadrinho aí, né? Então, mas eu falei, tira o cara do quadrinho. Tira os caras do quadrinho. Mas é o mesmo caso de Eternos, cara. Quem conhece Eternos, cara? É que os caras que vai nos quadrinhos, né? Porque quem conhece? Quem fala, Então, esse é o ponto que eu tô querendo chegar. É isso. E tipo assim, eles não colocaram. Entendeu? Esse é o mal de Eternos. Cara, ele não tem ninguém. Tipo, o filme não foi aquele filme. Que eu te falei, eles não explicaram, foi tudo muito genérico. Eles pegam personagens que, tipo assim, o público X conhece, um público-alvo conhece e põe. Pô, por que não colocou um Guardião da Galáxia lá? Foi o que eu falei. Melhor. Você falou em X, é um gancho do caramba seria um gancho do caramba pra colocar algum X-Men ali, né?
Pelo Sabe, menos tipo, colocar a origem do X-Men, mas né? não, como cara, é Eternos, cara, muita gente não conhece, talvez muita gente não iria, porque não ia saber que tem essa ligação, né? É mais fácil ir num Vingadores achando que vai aparecer lá. sabe quem eu ia falar que podia aparecer lá? O Gladiador de Shi'ar. E quem é esse? Meu pai. Ué, tá Vamos vendo? lá, Tipo, vamos ninguém lá. conhece Eternos e vai conhecer o Gladiador de Shi'ar. Tá bom. Mas o que eu quero dizer, vamos lá. Gladiador de Shi'ar nada mais é do que uma raça alienígena, tá? Que está indo atrás, ou persegue, ou conhece a Fênix Negra. Conhece a entidade Fênix Negra? Tá, mas Entende? Sabe, tipo, sei lá, cara, por qualquer outra coisa mais assim, entendeu? Tipo, colocar alguém dos X-Men, colocar alguém dos Guardiões da Galáxia, colocar, tipo, entendeu o que eu quero dizer? Alguém mais conhecido. Sabe? cara, mas já foi um risco fazer o filme dos Eternos, mas foi como eu disse, ninguém conhecia Eternos, cara. Então eles foram, assim, um tiro no escuro. Eles falaram, será que vai alguém ver esse filme? Tanto que nos trailers mostrava justamente a cena do Icarus falando lá que ia pegar o lugar do Capitão América, agora que não tem mais Vingadores. Só pra poder ter aquela ligação, né? Que a Duende fala, quem que vai liderar os Vingadores agora? Então, só por isso. Porque se mostrar só um trailer só mostrando a eles, né, heróis, muita gente falou, pô, quem que é esse aí? Não sabe nem quem que é. Então já é um risco fazer o filme. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Nem na cena pós-crédito ele conseguiu se salvar, sabe? Tipo, que nem eu falei, o final lá, que aparece o Danny White. Meu, aquela cena pós-crédito é totalmente descartável. Como eu falei, o que eles podiam tentar fazer alguma coisa era isso. Eu falei, você assistiu Eternos. Se você assistir ou não assistir, dá quase na mesma, porque ele não se conecta. Não, aí, Ele não faz parte. Tem um ponto que eu acho que você dormiu no cinema, amigo. Você lembra qual que foi a fala do Arishem no final, né? Você lembra o que ele falou, né? O que ele falou? O que ele Vai falou? ter o julgamento? Ele vai ver a memória de cada Eterno que ele pegou, que ele abduziu, e vai analisar. Você sabe que se ele vai analisar, já vai dar merda, já. Porque não tem como se salvar. E ele falou que vai voltar pra fazer o julgamento final. E aí, cara, o momento que aparece o Arishem ali pra abduzir a Cersei, cara, na hora eu falei, porra, mano, o Galactus poderia aparecer assim, cara. Porque a forma que ele aparece ali, cara. Foi muito louco. Nossa, foi louco, Foi cara. Todo mundo louco. cai no chão ali. Aí meio que só um vácuo ali, já pega ela e some. Ali foi muito louco. Aí eu E falei, cara, cena... Chegou no final do filme, eu comentei com minha esposa, tava assistindo, eu falei, meu, cadê o Arishem que não apareceu até agora pra reivindicar o que os caras fizeram aí? Aí de repente, aí ele aparece lá, puf, falei, caraca, muito louco. Pô, e já tem teorias nos fóruns falando que o Arishem, ele é o juiz nos quadrinhos, né? Então ele deveria voltar pra julgar. Mas ele pode julgar e mandar um executor. E quem pode ser o executor? O próprio Galactus. Entendeu? Já tem os caras, beleza, viajam na maionese, mas tem um monte de fórum falando que, ó, pode vir um Galactus daí. Tipo, o Arishem vê que realmente foi uma caca ter sacrificado o Tiamut a favor da Terra, e agora vai mandar o Galactus pra eliminar tudo. E aí, uma coisa puxa a outra. Aí pode vir um quarteto, que é automaticamente ligado. O problema é que fica tudo na suposição e na ideia, né? Não é nada que é colocado no filme direto, né? Você tá se baseando, você percebeu que a gente resumiu o filme inteiro em 15 segundos, que é só essa parte, pra talvez trazer o Galactus? Talvez. Sendo que ele pode vir até pelos Guardiões da Galáxia. Ele pode vir de qualquer lugar, cara. Isso aí. Qualquer personagem também pode vir de qualquer lugar, mas você tem que ter uma coerência, né, cara? É igual o Renan falou. Ele pode vir de um outro multiverso, mas para isso teria que ter algo parecido com ele aqui. Então não dá simplesmente para falar, ele veio de uma outra realidade. Ele veio da realidade espelhada. Então, mas é exatamente isso que eu tô querendo dizer. Nós estamos resumindo o filme inteiro de Eternos por uma suposta vinda do Galactus por lá. Não, inteiro não. A gente tá uns 10 minutos falando isso aqui, já tá em quase 2 horas falando do filme. O que eu tô querendo dizer é que a gente tá resumindo o filme inteiro em 15 segundos. Entendeu? Não, resumindo é o que a gente gosta. Resumindo não, na verdade é porque você falou que o filme não liga nada a lugar nenhum. E eu tô falando que não é bem assim. Tem coisas que, se quem pegar o filme, né, lá futuramente, pode reaproveitar, cara. Tem uma explicação assim, pra isso. Márcio, eu vou dizer o seguinte pra você.
E o que eu acho? O filme, ele não liga com outros filmes, mas outros filmes vão se ligar a esse Sim. filme. Vão se ligar nele. Exatamente, cara. Deu Mas uma isso, ponte. mas isso é aquela correção que eu sempre te falei. Que é o que a gente falou agora um pouco atrás. Os caras vão tentar fazer porque eles têm que salvar esse produto. A minha impressão desde o começo, desde o momento que eu terminei de assistir o filme, pra mim isso é um filme separado do CM. Isso aí fica bem claro desde o começo. É diferente, ele é a parte. Tanto que eu costumo sempre me perguntar pra quem que é, sabe? Pra que é esse produto aqui? Pra quem que ele serve, né? Eternos, ele não serve pra coisas que aconteceram dentro do CM. Pra mim, ele tá traçando uma história dele. Tipo, Duna tem parte 1 e parte 2. Duna 1 terminou no hiato ali, né? Que a gente tá aguardando o segundo filme. A mesma coisa é Eternos. Ele tá seguindo a história dele. O que pode esperar é alguma ligação com, igual vocês falaram, os filmes futuros se ligarem a eles. É como se fosse um start. Ela tá iniciando uma nova linha. É como se começasse uma nova linha temporal ali. O Eternos é o ponto zero. E agora vai ter uma outra linha, um outro produto, porque tem tem o Cósmico, tem os heróis aqui da Terra, né? E eles vão seguir para um outro caminho. Vão ser duas tramas cósmicas, né? Cósmicas, Então, é exatamente esse é o problema que eu falei que eu não gosto de Eternos. Porque Eternos, pra mim, ele é ruim e ainda não liga nada a lugar nenhum. Então, tipo assim, por isso que eu falei, pra mim Eternos é tão descartável que se eu não assistisse ele, não mudaria nada. Esse é o problema que eu falei que eu senti mais em Eternos. Porque além de ser um filme ruim, ele não tem ligação pra nada. Então, tipo, por isso que eu falei, você não assistir ele, não muda nada. Não é igual aquelas coisas de aqueles filmes ruins que a Marvel fez, que a gente sabe. Capitão Marvel é um. Mas pelo menos ligou uma coisa na outra, no finalzinho, pra você entender por que ela foi... Tipo, nem isso Eterno fez, sabe? Tipo assim, foi um filme, na minha opinião, assim, tão preguiçoso. Eu falo preguiçoso porque, tipo, não teve desenvolvimento de personagem, não teve nada, entendeu? Tipo, foi tão preguiçoso que nem o mínimo, que é a fórmula mágica da Marvel que vocês falaram, não tem. Sabe? Tipo, aquela assim, não tem nada. Você entendeu? Tipo, muito da expectativa, né? Sabe? Tipo aquela assim. Pra ter a fórmula Marvel, cara, ele tem que ser feito pelos irmãos Russo, por alguém ali que já tá no meio ali já e sabe como funciona. Tem as ligações. Pegou uma pessoa de fora que teve carta branca, o Kevin Feige falou faz aí, porque ela ganhou o Oscar. Então pronto, ela fez, igual o Renan falou, algo dela, com a assinatura dela, mas indo pra uma outra linha, né? Uma linha paralela do que tava acontecendo no universo regular. Pra mim, foi algo assim, autoral dela. Sabe aquela coisa assim? Tipo, todo mundo sabe fazer, sei lá, uma feijoada. Ela fez a feijoada dela, sabe? Aquela coisa assim, igual o chefe de cozinha faz. A versão desconstruída da forma que ela imagina que deveria ter sido uma feijoada, sabe? E, tipo, e não coloca feijão. É isso. É a sensação que eu tive. Foi tipo essa. Ela pegou uma coisa autoral dela, pegou uns personagens da Marvel pra utilizar, que ela mesma não soube o que fazer com eles. Essa foi a sensação que eu tive. Assim, lembrando que é uma opinião individual do colaborador, hein? Não é de todo mundo não, cara. Não, eu disse, na minha opinião. Tipo, muita gente concorda, muita gente não vai concordar. Não, até agora falando sério, se quem procurar no YouTube aí vai ver que tá bem dividido, cara. É muita gente falando mal porque realmente não entendeu a questão do desenvolvimento. E tem gente que gostou, que achou que saiu da Fórmula Marvel, igual o Villeneuve lá, que falou que tem que variar, tem que mudar porque tá mais de 10 anos nessa fórmula e nunca muda. Então tem gente que acha que tem que mudar e tem gente que acha que em time que tá ganhando não se mexe. Então esse que é o contraponto, né? Que tá os dois lados. Quem que vai agradar, né? Se mudar muito, sai da fórmula. Tanto que a Marvel sabe disso, que nos quadrinhos tem reboot, né? Tem um reboot, nos quadrinhos tem reboot, tem... Direto, tem muito... né? É o que mais tem nos quadrinhos, cara. Toda hora reinicia, então, toda hora tem nova... Mudar, né? Tem nova origem, né? Toda hora... Então, você falou um ponto bom, cara. Nos quadrinhos, quem acompanha quadrinhos já tá acostumado com isso. Toda hora eles mudam a origem do personagem, toda hora o personagem
A DC também, agora com a série do Pacificador, ele foi reconstruído 3 vezes. Então, tipo, não é algo que só acontece na Marvel, na DC. Tem um momento ali que eles têm que reiniciar. O próprio Homem-Aranha mesmo teve a origem dele várias vezes recontada. Então, eles tentaram fazer no filme agora, no cinema, pra ver se dava certo, né? Traçando assim uma comparação, eu acho que dá pra gente ver esse filme como um Venom, sabe? Que é uma história à parte, é um filme fanfarrão, né? Mas é uma história à parte do que a gente tá esperando, né? Cara, A gente quando assiste Venom espera ver Homem-Aranha. Não tem, a mesma coisa foi Eterno. A gente Bom, queria, né? A gente assistiu Eterno História achando não que ia tem. ter a ideia que ia o ter- Cláudio tem do Eternos é a mesma que eu tenho do Venom, cara. Todos os Aí, Venom. pronto. Aí, ó. Pronto, é a mesma coisa Todas. dos dois, cara. É a mesma coisa. Já falou Definição. demais, já tem. Pra um filme ruim, até que a gente já falou muito, 2 horas já quase. Vamos pra avaliação final aí e as notas. Eita! Aqueles assim, gosto não se discute, só se lamenta. Bom, eu vou começar aqui, porque como eu fui o advogado do diabo, né? Tentei salvar a cara da Cloizal aí de todas as formas, né? Não Assim, deu. eu acho que quem vai sem expectativa lá no talo, sabe? Esperando um X-Men, um Quarteto Fantástico, o filme é bom. Agora, se você achar que vai ver um Vingadores novo, porque muitos canais de notícia também meio que erraram. Falaram que ia ser uma nova equipe como se fosse Vingadores. Então isso aí, nossa, deixou a expectativa de muitos lá em cima, cara. Aí você chega e vê um filme que tem muito diálogo, mais do que qualquer outro filme da Marvel, já meio que quebra a expectativa, entendeu? E aí chega o fato de não aparecer nenhum, praticamente, herói da Marvel, que muitos esperavam que ia aparecer alguém, né? Porque todo filme da Marvel tem essa ligação, desde o primeiro Homem de Ferro. Então, isso que eu acho que foi a causa, né? De muita gente se jogar pedra, tacar pedra. Então, a diretora quis colocar a imagem dela, a assinatura dela, ela trabalha desse jeito, o trabalhamento com imagem, contemplação, diálogo, e quis fugir da Fórmula Marvel. Então, muita gente gostou desse ponto, né? Pô, ela mudou, teve coragem. Muita gente não fez isso. Pode ser que um diretor bom aí, Christopher Nolan, faça igual ela e muita gente também acha errado, né? Então, eu gostei do filme. Não vou falar que é uma maravilha, porque tem vários pontos ruins. Igual a gente comentou de Homem-Aranha, o último, que todo mundo elogia, mas tem muito ponto negativo. Então, assim, eu gostei do filme, gostaria que tivesse menos flashback no começo, que é o que cansou muita gente, deveria diminuir. Colocaram atrizes desnecessárias como Angelina Jolie e colocou a Salma Hayek, que não precisava. A Salma Hayek precisava porque era a Eterna Celestial, a líder, então era melhor ter reduzido as falas dela, né, o tempo de tela dela. E trabalhar mais personagens como a Makkari, né? O Druig, que muita gente gostou, que ele manipulava as pessoas, poderiam ter trabalhado mais com ele, né? Mas a questão, assim, da Cersei, dá pra ver que ela vai ter um futuro, o King é um personagem muito bom, né? O Gilgamesh, a questão de poder, força, ele não teve uma dupla muito boa, a Angelina Jolie, mas, tipo, teve efeito na tela, muita gente gostou. Então, cara, eu continuo com minha nota, assim, que eu já falei fora, é 8,5, né? Eu dou minha nota 8,5. Não, nada que foi comentado aqui vai mudar a minha opinião. Eu tentei gostar do filme, eu fui com a expectativa mediana, não foi muito alta, não esperava nada do filme e me surpreendeu, né? Eu acho que a questão é essa, é tudo expectativa. Se você vai achando, é o que a gente comentou no outro programa, do Homem-Aranha. A gente sai do cinema com nota 10. Passa alguns dias, já vai descendo. Vai para 9, 8, 7, né? Tipo, se for levar em consideração, então minha nota pode ficar 8. Então vai descer um pouco, vai. 8. Já pra não falar que tô defendendo muito o filme. 8, minha nota é 8 e pronto. Falei que ia diminuir, hein? Falei que ia diminuir. Ó, cara, isso que você falou do cinema que aconteceu comigo com o Homem-Aranha, na hora que você sai da sala de cinema ali, você, pô, muito louco. Não aconteceu com Eternos comigo. Quando terminou o filme, eu olhei pra minha esposa olhou pra mim e a gente falou: não é legal. A gente não gostou, faltou muito. O que peca demais no filme é o desenvolvimento
tem todo esse problema de flashback, muito diálogo, assim, por ter muita gente, é compreensível, né, que tenha muito diálogo, que tente contar a história de alguma forma, mas a forma com que contou ou a falta de tempo, sendo que ainda o filme foi grande, não deu para abordar todos os personagens como eles deveriam, e alguns que foram abordados com bastante tempo, teve mais tempo de tela, exemplo Deviante, que poderia ter um tempo de vida maior, e foi pífio o jeito que ele sai aqui, que foi derrotado. Tira crédito do filme, né? O filme, e assim, a expectativa, como eu fui assistir depois de vocês, eu já fui com a expectativa baixa e, cara, eu tô tentando dar uma nota aqui, mas acho que é 6,5, mano. 6,5. Eu ainda ainda mantenho minha opinião de que deveria manter um formato de série, sabe? Alguma coisa do tipo, em que abordasse mais os personagens para depois jogar tudo isso pro público, né? Cara, mas não tem muito o que falar, não. Acho que a falta do um herói da Marvel ali, se a premissa do filme for futuramente ligar com o CM, é uma falha muito grande não ter ninguém da Marvel ali. Eu achei isso. Agora, se a premissa for seguir uma história individual, cara, tá aceitável até. É 6,5, no máximo 7 ali, se for seguir uma história. Se for seguir uma história só dele, sabe? Se for querer juntar junto com o CM, pra mim é 6,5. Uhum. E você, Cláudio? Olha, assim, eu achei o filme fraco, péssimo, sabe? Tipo, pra mim ele não tem história, não tem ligação de nada com coisa nenhuma. Aí você vai falar pra mim, pá, mas pô, você quer que ele faça ligação com o filme da Marvel? Não, ele sozinho, ele não se vende. É isso que, tipo assim, que é o que eu falei pras pessoas. Ele sozinho, ele não é cativante. Eles não fizeram os personagens serem cativantes. As pessoas que assistiram o filme e que vieram perguntar pra mim porque, mas você conhece a história? Você não sei o quê. Eu falei assim, não, eu quero saber de você, o que você achou? Eu achei o filme meio perdido, o pessoal não... Sabe, tipo, eu falei assim, não cativou, não foi uma coisa que, tipo, te fez querer ficar assistindo o filme. Não fez uma coisa que te empolgou no filme. Um exemplo. Homem-Aranha. O pessoal saiu louco, gritando, Homem-Aranha é 10. Eu já saí do filme achando um filme 7,5. Porque pra mim o filme tinha muitas coisas que eu achei assim, tipo, absurdas. Sabe? Tipo, coisas que você olhava e falava, não, mano, não é possível que isso está acontecendo. Tipo, estão brincando com a minha inteligência, velho. Sabe? Tipo assim. Mas é um personagem que te cativa. Por ele ser, às vezes, ser tão idiota, ele te cativa. As pessoas precisam se sentir representadas naqueles filmes, sabe? Tipo, elas precisam se sentir, sabe? Tipo, como que eu posso falar assim, tipo, quando a pessoa faz alguma coisa, você fala, nossa, tipo, eu sou o fulano, porque, mano, eu faço aquela coisa idiota igual. Tipo, eu faço, sabe? Tipo, as pessoas se sentem espelhadas em alguns momentos com algumas coisas que alguns personagens fazem dentro de um filme, de uma série. Eu não senti isso em nenhum momento dentro de Eternos. E eu acho que, tipo, ninguém também. Porque o pessoal que está gostando tá vendo com um olhar mais crítico. Sabe? Vamos dizer assim. Porque está fora da fórmula mágica Marvel. Não, cara. O filme, estando fora ou estando dentro, ele é ruim. É esse que é o problema. Assim como filmes de outros heróis Marvel, que a gente achou horrível, mas eles estavam inseridos dentro de um contexto que é aquela assim, no mínimo ele está ligado no contexto Marvel, que era o que todo mundo engolia e falava, é ruim, a gente vai assistir porque é um filme Marvel, a gente vai assistir porque ele vai ter a ligação lá na frente. Essa era a desculpa que os caras assistiam um filme ruim, e Eternos nem isso tem. Só o português claro, assim, tipo, porque como eu te falei, ele foi isolado, mas se ele fosse um isolado bom, um isolado, sabe, tipo,
ele tinha decolado, ele tinha se dado bem, mas ele não fez, assim, a ligação Marvel. Então ele já, digamos assim, ele já não fez isso e tentou ser independente, diferente e não sendo cativante, não sendo bom. Eu acho que foi isso que pesou contra ele e o que todo mundo não gostou. Não, só te interrompendo um pouco aí, isso aí que você falou, basicamente eu lembrei dos filmes da DC. Você se identifica com alguém da Liga da Justiça? Não. Os filmes Por da, isso que o filme da é DC ruim. tem alguma ligação? Agora tá tendo. Mas antes não tinha um. Então dá a entender que ela fez meio que a fórmula um pouco da DC também no filme da Marvel. Que é o que todo mundo critica até hoje. A DC que fala que faz filme ruim. Tá fazendo uns filmes bons. Agora, que eles pegaram esse feeling, digamos assim. E parece que a Chloe Zhao não pegou. Você entende? É isso que eu quero dizer. Porque, tipo assim, ela fazer um filme independente que não ligasse nada, ok. Só que o problema é que o filme foi ruim. Aí, aquelas pessoas olham e falam assim, mas pelo menos o filme tem uma ligação. Esse também ela também não teve, ela também cortou. E é o que eu mais vi, pessoas perguntando onde eu trabalho, se tinha entendido o filme, que eles não tinham entendido o filme. Eles falaram que era um filme desconexo, que um filme... Falou assim, falaram exatamente que é o que a gente tá falando da Fórmula Marvel. Tipo, mano, não tem nada a ver, tipo assim, com nada, e não liga nada com coisa nenhuma. Tipo assim, o selo Marvel fez todo mundo ir pro cinema esperando uma coisa. E não tinha. Esse foi o problema. Porque não tinha a história. E o mínimo que as pessoas se agarram, literalmente, pra assistir o filme Marvel, é porque se ele não assistir aqui, ele não entende o que vai acontecer no próximo filme. É isso que segura muita gente pra assistir Marvel também. Que tem muita gente que detesta alguns filmes da Marvel, mas fala isso. E nem isso ele teve. Você entendeu qual foi o problema todo? Eu achei que foi todo o problema. Além do filme ser ruim, ele não liga nada a lugar nenhum, que foi o que decepcionou completamente as pessoas. Vai ter um problema se o Kevin Feige inventar de usar o Arishem lá na frente, né? Porque, igual você falou, tem muita gente que não tem o porquê de assistir esse filme. E se ele aparecer lá, vai ter que fazer um flashback, vai ter que tomar o tempo de um filme para explicar quem que é esse cara, de onde ele veio, né? Se ninguém assistir esse filme, né? Porque a aparição dele ficou bem clara no Eternos, explicou o que ele é, a origem dele e o porquê que ele voltaria na Terra. Então, assim, se usarem, de certo modo, tem uma ligação. Não com as coisas que já passaram, mas a gente vai saber só agora lá na frente. Se vai ser usado ou não. Se realmente daqui 5 anos, sei lá, não é possível que em 5 anos não vai sair uma continuação, alguma coisa referente a isso. Se não sair em 5 anos, realmente, foi totalmente descaso esse filme. Agora, se tiver alguma coisa que fale de Arishem, Eternos, sendo que ninguém viu esse filme de Eternos, aí que vai virar uma bagunça. Né? Porque vai falar, de onde que veio esse cara? Ninguém nunca viu falar. E tava no Eternos, que ninguém viu. Tipo, então como não teve tudo isso que eu te falei que eu senti falta do filme, cara, minha nota é 4,5 pra esse filme. Eu acho ele muito abaixo da média. A média seria 5, ele é abaixo da média. Porque quando eu falei, ele não conseguiu fazer nada. Ele não teve história, ele não se vendeu por si só e ainda não conseguiu se agarrar em alguém. Tipo, quando eu falo alguém, algum filme Marvel, sabe? Tipo, fazer alguma ponte pra algum filme Marvel ou alguma coisa do universo atual pra tentar ter aquela tábua de salvação. Nem isso ele conseguiu fazer. Porque ele quis ser independente demais, diferentão demais. Entendeu? Ele quis ser diferente demais, mudar muito a essência dele e ele se perdeu. Foi isso que eu senti em Eternos. Porque a essência dela se perdeu, cara. Cara, se você subisse um pouco a nota e o Renan também, ia chegar no 7, hein? Chegou em 6.3. 6.3, um pouquinho ia ficar na média. Aí eu ia dar risada. Eu falo, o filme chegou na média. Sério. Isso porque eu tô sendo bonzinho, eu tô dando 4,5. Porque a minha nota era 4. É que pra não falar que eu sou um cara muito maldoso, que eu odiei com todas as minhas forças, não, eu dei meio. Porque a minha nota, assim, sincera, era 4. E eu, como fui um cara que tentou passar pano pra Chloe Zhao, ainda tirei meio, hein, cara, pra não ficar muito mal com os amiguinhos aqui, mas não ia ajudar muito, não. Entendeu? Tipo, mas, tipo assim, na minha opinião, a Chloe Zhao não é ruim. O ruim é que, pra mim, ela não é a pessoa indicada pra esse tipo de filme.
Ela quer fazer um filme cabeça, um filme muito evoluído, um filme muito, vamos assim, intelectual pra ser super-herói. Mas é porque tentaram fazer um filme de deuses, na verdade nem heróis, né? Deuses como os da DC, que se consideram deuses, né? Homem-Aranha, Aquaman, tudo. Então são pessoas que não interagem com os réis mortais, né? Então dá a entender que foi isso. Faz um filme aí que são deuses, não são pessoas normais. Que é meio que puxado pro lado da DC, né? Da Liga da Justiça. São heróis que não tem muita empatia, assim, com todo mundo, né? Igual os da Marvel. Porque a parte que mais me dói não é essa. É que eles fazem isso com o Thor, né? Eles esquecem que o Thor é um deus também, né? E me fazem aquele Thor rei do camarote, né? Mas... Aí, né? imagine um Icarus rei do camarote. Aí que iam meter pedra, né, cara? Aí iam meter pedra. Chegar lá todo com que você falou que barrigão. É que você falou que como eles eram deuses, tinha que ser diferente. Eu falei, então, e me fazem um Thor rei do camarote. Aí não dá, né? Mas é isso então, menino. Foi o maior podcast de todos, cara. Então o filme, eu acho que não é tão ruim assim. Pra falar tanto do filme, cara, que tem conteúdo. Olha o quanto que a gente falou de Homem-Aranha. É um filme polêmico, é diferente. Não é que ele tem conteúdo, ele é polêmico. Quanto tempo a gente falaria de Homem de Ferro 3? Eu acho que daria uns 5 minutos também. Igual o Venom. É que é polêmico. Esse é o problema, ele é polêmico. Eu não ficaria 2 horas falando de Homem de Ferro 3, nem de Venom, com certeza. Com certeza não ia ser louco. É que você deu um 8. É por isso que você queria ficar falando bastante. Mas todo mundo falou aí, você falou pra caramba. Pelo visto, eu acho que você gostou, mas não tá querendo dar o braço a torcer. Claro. Tanto do filme assim. Claro. O Renan foi legal que ele falou bem e foi caindo. A linha foi caindo. Ladeira abaixo. Vai compartilhar a opinião, é isso que dá. É isso mesmo. Mas tranquilo. Então é isso aí. Bom, então acho que é por isso. É o resumão de tudo, galera. Acho que estamos. Lembrando que o filme tá aí agora na Disney Plus, né? Quem quiser tirar suas opiniões, porque você viu que é muito controverso. Agora cada um tem que ver pra ver o que vai achar. Se vai meter pedra ou se vai elogiar. Então, pelo menos o filme tá pra isso. Você não vai precisar gastar com cinema, igual muitos fizeram na época, né? Com estacionamento caro, cinema caro, pra não ter o que queria. Então você vai lá, vê na sua sala de boa, pipoquinha e tal, e tira a sua conclusão. Então acho que é isso, galera. Tá terminando a discussão por agora, mas antes de ir embora, eu vou pedir, não esqueçam, nos sigam, nos adicione aí, sempre para receber o alerta quando a gente disponibilizar para vocês, tá bom? Nos sigam. Então, isso é tudo por hoje e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, galera. Até mais. Obrigado, galera. Até mais. Até a próxima. Rapaziada, até a próxima.